Bom, da última vez que a gente falou, eu mostrei para vocês o Bosque de Diana, o lugar que o analista, que Lacan está se referindo, ocupava na EPA como o lugar do obsessivo, dos perigos desse lugar de obsessivo, que acabava não fazendo análise em ninguém. E aí, como ele ia trabalhar com a dialética senhor-escravo, eu peguei um texto meu mesmo para mostrar a questão do Bosque de Diana, já que Freud fala em Totem e Tabu toda hora, quando estava vendo O Homem dos Lobos, e Freud vai ler o Fraser. Então eu aproveitei e mostrei para vocês, porque aí a gente entra no Hegel com mais força. Bom, a gente então vai para o parágrafo, só que eu acho que eu andei errando de parágrafo. A gente, na verdade, 185 está aqui, a 186 está aqui. Eu já não sei mais em que parágrafo eu estou. 128, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142. As 143 é o que a gente vai entrar agora. Não, 144 eu acho. A gente chegou a falar do obsessivo? Não. Então, 144, 143, a gente viu o 142, quando Lacan fala do perigo do obsessivo. E foi aí que eu trouxe, então, o sacerdote do Bosque de Diana. Falei para vocês como é que era que um analista queria derrubar o outro na associação internacional, e isso é uma coisa natural das instituições. Bom, Lacan fala disso e diz: esse sentido é sustentado por uma relação subjetiva com o Senhor, na medida em que é a morte deste que ele espera. Ele quem? O que faz ainda o papel de escravo, que vai derrubar aquele senhor que é o sacerdote do Bosque de Diana, o dono, né, do pedaço, que já foi um escravo. Aí ele continua: o obsessivo manifesta com efeito uma das atitudes que Hegel não desenvolveu em sua dialética do senhor e do escravo. Vocês vão ver por quê. De qualquer maneira, essa importância que Freud dá dessa dialética, que Lacan dá dessa dialética do senhor e do escravo, era extremamente importante, inclusive quando a gente trabalha com o seminário 17, os discursos, o discurso da universidade, que é o do escravo, e o discurso do senhor, mal traduzido por discurso do mestre, porque em francês é maître, mas é o senhor, é o dono da terra. É ele que explora aquele que tem o saber. Quem tem o saber? O escravo. Por isso é que é o discurso da universidade. O camarada na universidade faz o quê? Ele vende o saber dele para o dono da universidade. Bom, o discurso do senhor é o do dono da terra. Eu falei para vocês já lá há muito tempo, é o Adonai dos judeus. Então, esse sentido é sustentado por sua relação subjetiva com o Senhor, na medida em que é a morte desse senhor que o analisante, que está se formando como analista, ou que já é analista e continua fazendo análise, porque as análises lá na IPA, naquela época, eram obrigatórias, duravam muito tempo, tinha as análises de controle, control, né, que eram as análises didáticas, né, vigiadíssimas. E aí ele diz: o obsessivo manifesta com efeito uma das atitudes que Hegel não desenvolveu em sua dialética do senhor e do escravo. O escravo esquivou-se ante o risco da morte, para não morrer, onde a oportunidade
de dominação lhe foi oferecida numa luta de puro prestígio. Ele fica esperando e enquanto ele aceita aquele tipo de análise que ele está fazendo, didática, ele, na verdade, ele foi oferecido a ele poder entrar numa luta de puro prestígio. Mas como ele sabe ser mortal, ele também sabe que o Senhor pode morrer. O sacerdote do bosque de Diana vai morrer. Morre. Por conseguinte, pode concordar em trabalhar para esse Senhor e renunciar ao gozo, que é a parte que o Reagan não trabalha, nesse meio tempo. E na incerteza do momento em que chegará a morte do Senhor, ele aguarda, ele espera para ele chegar a ser um de data. Qual é essa renúncia do gozo? É o mais de gozar, é o ar, é o lugar do ar nos 4 discursos. É porque no discurso, o capitalista, o que ele faz? Ele tira o saber do empregado dele para extrair a mais-valia. Lacan vai chamar o mais de gozar. Esse trabalho, essa parte, Hegel não viu, né? E o que dá o gozo? Falei para vocês num vídeo que eu corri mais rapidinho. É porque o xixi, a interpretação, o xixi, Theodor Reiche é o que melhor mostra o xixi como a função do xixi como trazendo esse gozo, descompondo tudo que estava arrumadinho, ao mesmo tempo que mostra, bota a criatura, deixa ela pelada, ao mesmo tempo dá um grande prazer a ela. Eu me lembro de um chato que era amigo meu, que foi fazer análise com um analista aqui do Rio, que era muito engraçado. E ele se sentia muito importante, esse camarada. O não analista, o chato. E aí ele falou para mim, eu não posso fazer análise com ninguém, porque eu seduzo todo mundo. Aí o analista sentou-se no divã ao lado dele, cruzou as pernas e disse, vai, me seduz agora. Quer dizer, e aí o camarada ficou tão sem graça que não houve sedução, acabou o assunto, ele deixou de brincar de seduzir. E uma vez esse mesmo cara estava reclamando que ele, afinal, era um perseguido na família, porque ele perdeu o lugar, porque os irmãos, um foi para um lado com a mãe, o outro foi para o lado com o pai, o canalista falou assim, bem feito, quem mandou você não ir para lugar nenhum, tá vendo? Acabou ficando assim. Quer dizer, ele tinha uma brincadeira e era no xixi, que ele ia desmontando esse que se achava tão importante. Continua Lacan. Tal é a razão intersubjetiva tanto da dívida quanto da procrastinação. Desculpem. Tal é a razão intersubjetiva tanto da dúvida quanto da procrastinação, que são traços de caráter no obsessivo. O obsessivo tem a questão da dúvida e tem a questão da procrastinação o tempo inteiro. E ele, na verdade, Lacan está dizendo que a razão dessa brincadeira é justamente ele ficar sabendo que o cara vai morrer mesmo, então ele fica esperando que em algum momento ele vai pegar o lugar daquele didata, ele vai ser um didata. E ele pode vir a ser o presidente, ele pode vir a ser um diretor e assim por diante. E eu vou ler um pouquinho do 145, que é o tal que eu estava esperando tanto para a gente chegar. Entretanto, todo o trabalho que se efetua sobre a égide, eu falei para vocês, é o escudo da Atena, e foi usado para a palavra de proteção, de escudo, de ficar acobertado, dessa intenção, e se torna por essa égide, por esse escudo, Atena era a deusa guerreira super protegida por Zeus, duplamente alienante,
Porque vocês têm alienação, né? Fica no espelho, eu sou aquele, aquele, esse, eu sou igual a você, eu sou você outra vez, né? Na rede a gente vê tanta alienação. E a afânese é justamente o que faz você se sentir desavorado, um mortal nessa hora, né? É aquela história, vai, então me seduz. Ou então, bem feito, quem mandou ficar nesse lugar porque não foi viver, não é? Então, por essa égide duplamente alienante, eles ficam naquela coisa. É que não somente a obra do sujeito lhe é furtada por um outro, o que é a relação constitutiva de todo trabalho, porque você está no trabalho, trabalha, o cara só paga você por uma parte e bota em bolsa. Isso é que o Hegel não trabalhou, quem trabalhou foi Marx, e embolsa a sobra, que é a mais-valia. Como o reconhecimento pelo sujeito de sua própria essência em sua obra, onde esse trabalho encontra sua razão, escapa-lhe igualmente, pois ele próprio não está ali. Lacan diz, il n'y est pas, é uma expressão que também tem o sentido de não compreende, não entende nada. Está no momento antecipado da morte do Senhor, a partir do qual ele viverá, mas à espera da qual se identifica com ele como morto, mediante o que ele mesmo já está morto. Ele deixa de viver, não vive, não faz associação livre, não tem direito ao gozo da interpretação, não anda para frente, não faz nada, fica subordinado àquele esquema. Ela canta essa questão da Associação de Paris, propriamente, da qual ele saiu, que é associada à Associação Internacional. E ele vai mostrar que a análise didática é isso, né? Você fica explorado, o seu trabalho é levado lá para a supervisão do seu analista de data, que por sua vez vai te controlar para ver se você um dia poderá ou não ser analista. Então você fica quietinho, se fazendo de morto, você nem vive, você fica bem quietinho. Uma vez um analista muito interessante aqui do Rio, eles tinham visto Amadeus, e ele me disse que nós estávamos num jantar privado, e tinha alguns analistas da Associação Internacional de Psicanálise e tinha gente que não era como eu, da Associação Internacional de Psicanálise. Eu estava no campo freudiano. E ele falou que eles foram assistir a Amadeus e eles ficaram muito chocados porque eles se perceberam sendo Salieres e não né? O Salieri não era mal, mas o Salieri não tinha a envergadura do outro, né? E ele só se dizia, nós somos todos Salieres. É isso, né? Bom, ficamos agora sim, a gente vai dar a sequência, depois de ter passado pelo Bosque de Diana, de ter feito tudo, para vocês poderem entender o que tem essa história de Senhor. Ainda vai entrar mais Senhor. E onde é que o Hegel não trabalhou? Não trabalhou na mais-valia. Ele não chegou aí, isso é do Marx. E Lacan vai aproveitar no mais de gozar, né? Tá bom? Ficamos por aqui.